Fala, turma linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo, certo? Dessa vez iremos resolver a questão 91 da prova do caderno amarelo do Enem 2024, certo? Uma questão de biologia celular, certo, turminha? Mais especificamente sobre as funções das organelas citoplasmáticas, certo? E aí vamos ao texto ver aqui o que foi cobrado. Observe. O esquema representa um experimento feito com células do protozoário Amoeba proteus. Então, deixa-me aqui, ó, só marcar o nome da espécie aqui, tá certo? Desta, deste protozoário aqui que o texto falou, tá certo? Foi um experimento feito aqui com este protozoário, tá certo? Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalazina B, enquanto o outro grupo não foi tratado, servindo como grupo controle. Então, pessoal, um foi tratado com a droga, deixe-me marcar aqui o nome da droga, certo? Rapidinho. Observe. Um foi tratado com a droga citocalazina B, tá certo? Um grupo. E o outro, tá certo? Enquanto o outro grupo não foi tratado, servindo como grupo o quê? Controle. Certinho? E aí, pessoal, vamos, olha, o formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Então, aquele grupo que foi tratado com a droga citocalazina B teve, tá certo, o formato, você está dizendo aqui, ó, o formato e o movimento das células alterado, tá certo? Aí observe aqui, vamos analisar aqui esta figura aqui deste lado, tá certo? O que é que vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo uma ameba, que é um protozoário. A ameba mais específica aqui é a Amoeba proteus, tá certo? A espécie que o texto disse. E se vocês observarem aqui, pessoal, elas emitem aqui, ó, esses pseudópodes. E o que são isso? Os falsos pés, tá certo? Então veja, esse grupo aqui, controle, olha, aqui está o antes, tá certo? E aqui depois da setinha aqui que eu estou mostrando a vocês. Vocês estão vendo que os pseudópodes, que são essas projeções aqui, que são essa estrutura aqui, esses falsos pés, continuam existindo no grupo controle, sim ou não? Sim, tá certo? E agora, quando nós vamos analisar este grupo aqui, ó, tá certo? Que foi tratado, tá certo? Olha, aqui nós temos a ameba, que foi tratada com a citocalazina B, com a droga, certo? Então, o que foi alterado? Observe, os pseudópodes aqui, ó, que existiam antes, são formados depois, não são formados depois, tá certo? Então, algo que fazia com que esses pseudópodes surgissem foi alterado, tá certo? Aí veja, vamos aqui, ó. Qual componente celular foi afetado pela droga citocalazina B utilizada no experimento? Qual foi o componente, pessoal, celular, tá certo? Ou seja, qual foi o componente da célula que foi alterado para que, tá certo, esta célula aqui, esta ameba ficasse desta forma? E aí eu tenho que fazer, tá certo, uma revisão rápida aqui com vocês sobre, tá certo, alguns sobre essas organelas que existem aqui, tá certo? Que o texto trouxe aqui, ó, sobre essas estruturas celulares que o texto trouxe, tá certo? Aí veja, a primeira alternativa aqui, a alternativa A, falou do vacúolo. Deixe-me anotar aqui. Deixe-me anotar também que eu estou falando de uma ameba. Deixe aqui, só anotar aqui esse detalhe. Nós estamos falando de ameba. E amebas, elas são o quê? Elas são protozoários do grupo de Sarcodíneo ou Rhizópoda. Deixe-me só anotar aqui. Elas são do grupo de Rhizópoda. É bom nós sabermos disso, certo? Olha, Rhizópoda, tá certo? Esses protozoários aqui, dos quais a ameba faz parte, possuem pés, na verdade são falsos pés, emitem, tá certo? Esses pseudópodes, que são o quê? Falsos pés. Não esqueçam. Então aqui está, por exemplo, deixa eu desenhar ela aqui, tá certo? Aqui está a ameba, que é um protozoário do grupo de Rhizópoda, e ela emite aqui esses falsos pés. Para que serve isso, professor? Você poderia me perguntar. Para que serve esses falsos pés? Aí eu pergunto a você, serve para locomoção, sim ou não? Sim, para ela que ela se locomova, certinho, turma? Então isso aqui serve, olha, para locomoção, tá certo? Locomoção.
Isto também serve para captura de alimento, tudo bem? Então serve também para capturar o quê? Captura de alimento. Tranquilo, turminha? E aí, veja, o que vocês acham que faz com que estes pseudópodes estejam formados? O movimento que existe no citoplasma, ou seja, no interior dessa célula aqui, pessoal, observem. No interior desta ameba aqui, eu vou ter uma rede de filamentos chamada de citoesqueleto, tá certo? Cruzando aqui o citosol, tá certo? Organizando aqui a disposição dos componentes dentro desta célula, organizando aqui o movimento dessa célula e organizando aqui também, ó, que é a formação aí, a possível formação aí desses pseudópodes, tá certo? Então aqui dentro dela aqui, ó, aqui no interior dela eu tenho um citoesqueleto, tá certo? Não esqueçam disso, ó. Deixa eu anotar aqui. Eu tenho aqui dentro, tá certo o quê? Aqui dentro eu tenho um citoesqueleto, certo? Olha, aqui eu tenho um citoesqueleto. Professor, esse citoesqueleto é formado pelo quê? Aí a gente coloca aqui, ó, formado, tá certo? Esse citoesqueleto ele é formado por três filamentos, tá certo? Proteicos. Por três filamentos de proteína. Quais são eles, pessoal? E aí, vocês poderiam me perguntar. Deixa eu pegar só uma cor diferente aqui, ó. Eu vou ter, tá certo, formando aqui esse citoesqueleto, os microtúbulos. Vou ter também os filamentos intermediários. Intermediários. E vou ter também, galerinha, os microfilamentos, tá certo? Os microfilamentos, os microfilamentos de actina. E aqui eu esqueci de falar, tá certo? Esses microtúbulos aqui formados pela tubulina. São proteínas, tá certo, turminha? Então veja, o que é que eu tenho aqui, ó? O citoesqueleto da célula, tá certo? Que vai estar aqui no interior da célula aqui, ó, no citoplasma, tá certo? Da célula aqui, cruzando ele, tá certo? Organizando a disposição dos componentes dentro da célula, dando estrutura, tá certo? À célula. Esse citoesqueleto é formado por três filamentos de proteínas. Quais são eles? Os microtúbulos, tudo bem? Os filamentos intermediários e os microfilamentos de actina. Não esqueçam disso. Então, turminha, voltando aqui, observem, como depois de falar aqui do citoesqueleto, tá certo? Vamos voltar aqui o texto, olha, para nós analisarmos, tá certo? Todas as alternativas. E aí eu vou anotar alguns pontos importantes aqui do lado sobre as estruturas celulares que aparecem aqui, certinho? Qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Dos candidatos erraram essa questão porque ela traz um distrator muito forte. Muita gente marcou, pessoal, membrana plasmática, tá certo? Porque quando observou aqui, ó, o grupo controle, certo? E observou, tá certo? O grupo que foi tratado com a droga, tá certo? Notou que a membrana, tá certo? Está diferente, tá certo? Olha, está diferente, digamos assim, no formato, porque não formou os pseudópodes, tá certo? Mas será que este mesmo é o gabarito, é a membrana plasmática? Será que é isso? Muita gente marcou, mas não é isso, e a gente vai ver por quê, tá certo? Eu vou discutir com vocês um por um aqui e nós iremos chegar à conclusão, tá certo? A letra A desse, tá, essa droga, certo? Foram os vacúolos. Aí deixa minha anotação num detalhe aqui, ó. Vacúolos. Os protozoários podem ter vacúolos, sim ou não? Sim, tá certo? Vacúolos, chamado de vacúolos, por exemplo, contrátil, tá certo? Vacúolo, esse vacúolo aqui também pode ser chamado de vacúolo o quê? Pulsátil,
Para que serve, professor, esse vacúolo? Qual a função desse vacúolo presente nesses protozoários, certo? Lembrando que esse vacúolo está presente em protozoários de quê? De água doce, tá certo? De água doce. Protozoários de água doce possuem esse vacúolo que faz a osmorregulação. O que é isso? Ele controla aí, tá certo? Ele expulsa a água de dentro do protozoário, porque a tendência ali é que entre água no protozoário. E se entrar muita água ali no protozoário, ele não aguentar, ele poderia o quê? Romper, tá certo? Então, para impedir que isto aqui aconteça, olha, para que impedir com que o rompimento desse protozoário aqui aconteça, ele vai ter uma estrutura aqui chamada de quê? Uma estrutura chamada de vacúolo, que vai expulsar, tá certo? O excesso de água, tá certo? Então, este vacúolo aqui, ó, contrátil, também chamado de pulsátil, presente em protozoários de água doce, tá certo? Expulsa o excesso de água, faz a osmorregulação desses seres, tá certo? Depois falei, a alternativa B aqui falou de quê? De mitocôndria. Deixa eu anotar aqui, ó, as mitocôndrias. Qual é a função das mitocôndrias, turminha? Deixa eu anotar aqui rapidinho, olha, mitocôndrias, tá certo? Lá vem aqui as mitocôndrias. As mitocôndrias são as nossas usinas energéticas, não é isso? Ela tem a função de produzir o quê? ATP, tá certo? Produzir energia. Tudo bem, turma linda? Depois eu venho aqui com os microfilamentos. Deixa eu anotar aqui vacúolo, eu anotei aqui mitocôndria e agora os microfilamentos. Olha, microfilamentos. Eu já falei desses microfilamentos para vocês aqui, ó. E eles fazem parte de quê? Eles são componentes, é um tipo de filamento, tá certo? Olha aqui, os microfilamentos, este daqui. É um tipo de filamento proteico que forma um citoesqueleto da célula, tá certo? Que fica aqui no interior da célula, observem, tá certo? Dando estrutura ali, dando sustentação, suporte ali, fazendo com que aconteça movimentos ali, a membrana plasmática também se mova ali, tá certo? Formando ali aqueles pseudópodes. Então, para que esses pseudópodes aqui ó, sejam formados, tem que haver movimento do microfilamento, tá certo? Se o microfilamento é afetado, pessoal, observem. Se, observem aqui, pessoal, se o microfilamento foi afetado, não vai haver esse movimento que deveria acontecer aí, e então não há formação aqui de quê? Dos pseudópodes. Por isso que o gabarito aqui é o que? Microfilamentos, tá certo? Foram os microfilamentos que foram afetados. Os microfilamentos que fazem parte ali do citoesqueleto. Eles foram afetados. Então o movimento ali não aconteceu e por isso aqui, pessoal, não formou-se o quê? Não formou-se nessa situação aqui os pseudópodes. Vamos aqui, ó, olhem, a letra D, o que é que traz? Deixa-me só apagar aqui para não causar confusão, você achar que tem duas coisas marcadas, não é isso? Veja, vamos aqui anotar a letra D, o que é que ela traz? A letra D traz, tá certo? Ela fala aqui do material genético. O material genético diz que foi alterado aqui o material genético. Onde eu vou guardar ali o, tá certo? Eu vou ter ali, na verdade, o DNA. Pessoal, os protozoários são seres, tá certo? São seres eucariontes, tá certo? Olha, eucariontes que tem o quê? Tem uma carioteca ali envolvendo e organizando o núcleo. Se você notar isso aqui direitinho, olha aqui, ó. O núcleo tá aqui, tá certo? Do jeito que estava aqui em cima. Então não foi o núcleo, onde está aqui o DNA, onde está aqui o material genético que foi afetado, tá certo? Ele está aqui, ó. Tá certo? Esse seu eucarionte aqui, essa ameba, tá certo? Tá com o seu núcleo aqui. Tudo bem? E depois aí, então não é a letra D. E depois vem aqui, olha, o distrator maior aqui, que todo mundo aí, todo mundo não, né? Que muitas dos candidatos aí marcaram, tá certo? Membrana, o quê? Membrana plasmática. Por quê? Muitas das pessoas marcaram esta alternativa. Porque quando olhou para a membrana plasmática aqui em cima, tá certo? No antes, e comparou aqui com o depois, viu que estava diferente. Mas olha, qual componente celular foi afetado, tá certo?
pela droga utilizada no experimento. Pessoal, a membrana, tá certo? Ela não está aqui, digamos assim, no formato que está aqui em cima, porque não formou os pseudópodes. Mas ela continua aqui, ó, tá certo? É, no seu formato aqui, tá certo? Isolando o meio, tá certo? Interno aqui, os componentes internos. Se fosse a membrana que tivesse sido afetada, tá certo? Nós iríamos ter o extravasamento do componente citoplasmático para fora, certinho isso? E daí teria o quê? Teria a morte da célula, a morte aí do protozoário. Não foi ela que foi afetada. Agora é certo que, então não foi a membrana plasmática que foi afetada. Os pseudópodes, ou seja, os falsos pés, não foram formados, porque para ser formado deveria ter aqui um movimento de quem? Dos microfilamentos que fazem parte aqui do citoesqueleto. Por esta alteração, por esta droga, tá certo? É, a citocalasina, tá certo? B. Ter afetado aqui esses microfilamentos, não se formar ali os pseudópodes. Tudo bem, turma? E aí nós temos a resolução de mais uma questão aí do Enem 2024, uma questão de biologia. Eu espero que vocês tenham entendido. Coloque lá qualquer dúvida que ficou aí nos comentários que nós vamos ler com todo carinho do mundo e responder, certinho? Continue assistindo nossos vídeos, acompanhando o canal, fazendo bateria de questões, organizando seu tempo, tá certo? Organizando seu estudo, seu caderno de estudo ali. Anotem tudo direitinho para que vocês tenham um resultado bem bacana. Estou torcendo sempre por vocês, tá certo? E continue nos acompanhando. E tchau, tchau.